Rafael Martinez pensou que tinha armado a humilhação perfeita. Um casamento de milhões, a alta sociedade toda presente e sua ex-mulher pobre no meio da multidão. A mesma que ele expulsou grávida por não ter classe suficiente. Mas enquanto Rafael planejava sua vingança cruel do outro lado da cidade, uma Ferrari vermelha estava sendo entregue. E a mulher que assinou o pagamento à vista sorriu ao ler o convite dourado. Porque Rafael não sabia de uma coisa. Ele havia convidado a mulher que controlava o destino da empresa dele, e ela estava vindo com uma surpresa devastadora. No espelho de seu escritório na cobertura, um terno impecável e uma gravata italiana de R$3.000 refletiam o orgulho de um homem que acreditava ter vencido. Aos 42 anos, Rafael finalmente havia conseguido tudo que sempre quis. Uma empresa de consultoria milionária, um apartamento na zona mais nobre da cidade e agora o casamento perfeito com Amanda, filha de um dos maiores empresários do país. Senhor Martinez, sua secretária entrou com uma pilha de convites dourados. Os convites do casamento chegaram da gráfica. Rafael pegou um dos cartões, sentindo o papel importado entre os dedos. Cada convite havia custado mais de R$200. Mas não era sobre o dinheiro, era sobre o status. Era sobre mostrar para todos que Rafael Martinez não era mais o menino pobre que cresceu na periferia. Perfeito, ele murmurou, passando os dedos sobre as letras em relevo dourado. Quero que entregue pessoalmente para toda a lista VIP. Sim, senhor. E sobre a lista adicional que o senhor me deu ontem? Rafael sorriu. Uma expressão fria e calculista cruzou seu rosto. Ah, sim, a lista especial. Ele pegou uma caneta Montblanc e escreveu um endereço num pedaço de papel. Quero que entregue este convite pessoalmente neste endereço. E quando entregar, diga exatamente isto. O senhor Martinez gostaria muito da sua presença no seu dia mais feliz. A secretária franziu a testa, mas não questionou. Rafael pagava bem demais para que ela fizesse perguntas. Quando ficou sozinho, Rafael se virou para a janela que dava vista para toda a cidade. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas. Ele havia subido muito alto, muito mesmo. Yasmin, ele sussurrou o nome como se fosse uma praga. Depois de 8 anos, você vai ver com os seus próprios olhos o que perdeu quando não soube me valorizar. Mas enquanto Rafael saboreava sua vingança antecipada, seu telefone tocou. Era seu sócio, Fernando. Rafael, preciso falar com você sobre nossa cliente mais importante. A Águia Dourada Investimentos? Rafael se animou. Esse contrato representava 60% de todo o faturamento da empresa. O que aconteceu? Ela quer marcar uma reunião, pessoalmente desta vez. Rafael franziu a testa. Em 3 anos de parceria, nunca havia conhecido pessoalmente a proprietária da Águia Dourada. Todos os negócios eram feitos através de intermediários e videoconferências onde ela nunca aparecia. A mulher era um mistério. Tudo que sabia era que ela tinha menos de 35 anos e havia construído um império do zero. Finalmente, Rafael sorriu. Quando? Ela disse que será após o seu casamento, que não quer atrapalhar sua festa. Como ela soube do meu casamento? Não sei, mas ela parece saber muita coisa sobre você, Rafael. É impressionante. Após desligar, Rafael ficou pensativo. Como uma cliente conhecia detalhes da sua vida pessoal, mas logo afastou a preocupação. Mulheres poderosas sempre tinham suas fontes de informação. O que importava era que em 2 semanas, no dia do seu casamento, todos veriam Rafael Martinez no seu trono. E especialmente uma pessoa. A mesma pessoa que um dia o havia chamado de sonhador sem futuro. Rafael olhou para o convite dourado na sua mesa. Yasmin Santos. O nome estava escrito com sua própria letra. Você vai ver quem é que não tinha futuro, ele murmurou. Mas se Rafael soubesse que naquele exato momento, do outro lado da cidade, uma mulher de 34 anos assinava contratos milionários numa sala de reunião, enquanto 2 garotos de 7 anos brincavam no canto, talvez não estivesse sorrindo.
Se ele soubesse que essa mulher acabara de comprar uma Ferrari vermelha para uma ocasião especial, talvez repensasse seus planos. E se ele soubesse que o nome na procuração da Águia Dourada Investimentos era exatamente o mesmo nome que ele havia escrito no convite envenenado? Bem, talvez Rafael não estivesse planejando uma humilhação. Talvez ele estivesse cavando na sua própria armadilha. 8 anos atrás, Rafael Martinez era um homem completamente diferente. Yasmin ainda conseguia lembrar do primeiro dia que o viu na faculdade de administração. Cabelo desalinhado, tênis furado, mas um sorriso que iluminava qualquer sala. Ele era bolsista integral, vindo da periferia da Zona Leste. Ela trabalhava meio período num pequeno escritório de contabilidade para conseguir pagar os estudos. Você consegue me explicar essa fórmula? Rafael havia se aproximado dela na biblioteca, apontando para um exercício de matemática financeira. Yasmin olhou para o papel e sorriu. Para ela, números sempre foram como uma segunda língua. É simples, ela explicou, pegando o lápis dele. Você está complicando. Olha só. Em 10 minutos, ela havia resolvido não apenas aquele exercício, mas outros 3 similares. Rafael ficou impressionado. Cara, você é um gênio com números. Sério, nunca vi alguém fazer isso tão rápido. Um dia, quando eu tiver minha própria empresa, você vai ser minha sócia, ele disse, os olhos brilhando. Nós vamos dominar o mercado financeiro. Era impossível não se apaixonar por aquela paixão, por aqueles sonhos grandiosos. Eles namoraram por 2 anos antes de se casar. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor. A lua de mel foi um final de semana numa pousada em Campos do Jordão. Um dia vamos voltar aqui, Rafael prometeu, mas na suíte presidencial. Não precisa disso para eu ser feliz, Yasmin respondeu sincera. Mas eu preciso, Rafael disse, e algo no tom de voz dele fez Yasmin se arrepiar. O primeiro golpe veio quando Rafael conseguiu uma vaga numa consultoria de elite. De repente, ele estava rodeado de pessoas que vinham de famílias ricas, que falavam sobre viagens internacionais como quem fala sobre ir ao supermercado. Yasmin, você precisa se arrumar melhor, ele começou a dizer. As esposas dos meus colegas são diferentes. Diferentes como? Mais elegantes, mais sofisticadas. Yasmin tentava. Gastava parte do seu salário em roupas que ela nem gostava. Mas Rafael sempre encontrava algo para criticar. O segundo golpe veio numa festa da empresa. O chefe de Rafael olhou Yasmin de cima a baixo. Então essa é a famosa esposa do Rafael? Ela trabalha em que mesmo? Contabilidade. Rafael murmurou, como se estivesse confessando um crime. Entendo. O homem sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. No carro, voltando para casa, o silêncio era ensurdecedor. Você me envergonhou hoje. Rafael finalmente explodiu. É óbvio que você é da periferia, Yasmin. É óbvio que você não tem classe. Rafael, de onde você acha que você veio? Mas eu me adaptei. Eu aprendi. Você sempre vai ser aquela garota pobre que não sabe se comportar em sociedade. O terceiro golpe foi o mais devastador. 2 semanas depois, Yasmin descobriu que estava grávida, de gêmeos. Ela esperou o momento certo para contar. Fez o jantar favorito dele. Rafael, eu tenho uma notícia. Estou grávida. O garfo parou no meio do caminho para a boca. Rafael ficou pálido. Grávida? De gêmeos? O silêncio que se seguiu foi um dos mais longos da vida de Yasmin. Agora não, Yasmin. Eu estou construindo uma carreira. Não posso ter filhos agora, principalmente com alguém como você. Alguém como eu? Yasmin, seja realista. Você acha que os filhos de uma contadora de um escritório pequeno vão ter o futuro que eu quero para os meus filhos? Eles são seus filhos também. São um erro que vai atrapalhar tudo o que eu construí. Na manhã seguinte, Yasmin acordou com o som de malas sendo arrastadas pelo corredor. Rafael estava colocando as coisas dela na porta de entrada. Está na hora de você ir, Yasmin. Procure alguém do seu nível. Rafael, por favor. Eu deixei R$ 200 em cima da cômoda.
É tudo que posso fazer. Grávida de 2 meses, carregando 2 malas e R$ 200 no bolso, Yasmin Santos saiu pela porta da casa, que um dia chamou de lar. Enquanto caminhava pela rua, uma coisa ela prometeu a si mesma. Seus filhos nunca, jamais, passariam pelo que ela estava passando. E Rafael Martinez, bem, ele ia descobrir exatamente o que havia perdido. Os primeiros meses foram um pesadelo. Yasmin alugou um quartinho nos fundos de uma casa na periferia. O banheiro era compartilhado, a cozinha era um fogareiro, e o barulho dos vizinhos atravessava as paredes finas, como se fossem papel. Mas era o que R$ 200 conseguiam pagar. Durante o dia, ela trabalhava no mesmo escritório de contabilidade de sempre. Durante a noite, fazia freelances de qualquer coisa que aparecesse. Planilhas, declarações de imposto de renda, pequenos balanços para lojas do bairro. Dormia 4 horas por noite, quando muito. Yasmin, você precisa descansar. Dona Maria, a proprietária da casa, dizia toda vez que havia chegando tarde. Não é bom para os bebês. Eu sei, Dona Maria, mas preciso juntar dinheiro para quando eles nascerem. A barriga crescia, e com ela as despesas. Consultas médicas, exames, vitaminas, tudo que Rafael deveria estar ajudando a pagar, mas não estava. No 7º mês de gravidez, aconteceu algo que mudaria tudo. Yasmin estava organizando os documentos financeiros de uma pequena padaria quando percebeu algo estranho. Os números não fechavam. Não eram erros simples, era algo mais complexo. Seu Paulo, ela chamou o dono da padaria. Posso fazer uma pergunta sobre seus fornecedores? Claro, filha. O senhor tem certeza que está pagando o preço certo pela farinha? Porque pelos meus cálculos, está pagando 40% a mais do que o preço de mercado. Seu Paulo franziu a testa. Como assim? Yasmin pegou uma folha de papel e começou a fazer contas. Em 10 minutos, ela havia mapeado toda a cadeia de fornecimento da padaria, identificado 3 fornecedores que estavam superfaturando e criado um plano para reduzir os custos em quase 50%. Meu Deus! Seu Paulo murmurou, olhando os números. Como você descobriu isso? Eu apenas vejo padrões nos números. É difícil de explicar. Yasmin, se você conseguir implementar isso, eu te pago R$ 500 de bônus. Em 2 semanas, Yasmin havia reestruturado toda a operação financeira da padaria. Seu Paulo não apenas pagou os R$ 500, como contou para outros comerciantes da região. Logo, Yasmin estava sendo procurada por donos de lanchonetes, salões de beleza, oficinas mecânicas. Todos queriam que ela desse uma olhada nas finanças deles. Você tem um dom, seu Paulo disse um dia, vendo Yasmin resolver em 1 hora um problema que o contador dele não conseguia resolver há meses. Não é só matemática, você enxerga coisas que outras pessoas não veem. Os gêmeos nasceram numa madrugada de dezembro. Miguel e Gabriel, 2 meninos idênticos com os olhos grandes e curiosos da mãe. Yasmin olhou para eles na maternidade e fez uma promessa silenciosa. Vocês nunca vão passar necessidade. Nunca vão ser rejeitados por não serem suficientes. Mamãe vai fazer vocês serem orgulhosos dela. Mas criar 2 bebês sozinha não era tarefa simples. Yasmin trabalhava com os meninos no colo, fazia planilhas enquanto eles mamavam, atendia clientes com um bebê dormindo no carrinho e outro nos braços. Foi durante uma dessas consultorias malucas que tudo mudou definitivamente. Yasmin estava na casa de Dona Carmen, dona de uma pequena loja de roupas, quando o telefone dela tocou. Alô? Yasmin Santos? Aqui é Roberto Silva, da construtora Millennium. Seu Paulo me deu seu contato. Oi, senhor Roberto. Em que posso ajudá-lo? Olha, eu sei que você trabalha com pequenas empresas, mas estou com um problema sério aqui. Meu contador diz que está tudo certo, mas eu sinto que alguma coisa está errada. Os números não fazem sentido. Posso dar uma olhada, mas eu nunca trabalhei com uma empresa grande. Pelo amor de Deus, só preciso de alguém que entenda de números de verdade. Posso te pagar R$ 1.000 só para dar uma olhada. R$ 1.000. Era mais do que Yasmin ganhava em 2 meses. Naquela noite,
ela deixou os gêmeos com Dona Maria e foi até a construtora. Roberto Silva era um homem de 60 anos desesperado. Minha empresa está perdendo dinheiro, mas o contador insiste que está tudo normal. Eu construo há 40 anos, sei quando algo está errado. Yasmin se sentou na frente do computador e começou a analisar os dados. O que ela viu a deixou impressionada. Senhor Roberto, o senhor tem um problema muito sério, mas não é só perda de dinheiro. Alguém está roubando da sua empresa. Como assim? Alguém criou uma empresa fantasma e está direcionando contratos para ela. Olha aqui. Yasmin virou a tela para ele. Essa empresa Silva em Associados não existe oficialmente, mas recebeu quase 2 milhões em contratos nos últimos 6 meses. Roberto ficou pálido. Meu contador, ele criou essa empresa? Pelos indícios, sim. E não é só isso, ele também está superfaturando materiais e embolsando a diferença. Em uma noite, Yasmin havia descoberto um esquema de fraude que estava drenando a empresa de Roberto há mais de um ano. Quanto eu te devo? Roberto perguntou, visivelmente emocionado. R$ 1.000, como combinamos. R$ 1.000? Roberto riu. Yasmin, você acabou de salvar minha empresa. Acabou de descobrir um roubo de mais de 3 milhões. R$ 1.000 é insulto. Ele assinou um cheque de R$ 10.000. E tem mais uma coisa, Roberto disse. Eu conheço muitos empresários. Empresários que têm os mesmos problemas que eu tinha. Você toparia trabalhar para eles? Nos 6 meses seguintes, Yasmin se tornou a consultora financeira mais procurada da cidade. Ela descobria fraudes, otimizava operações, criava estratégias de investimento. Empresários brigavam para ter uma consulta com ela. Mãe, por que você fica acordada até tarde? Miguel, agora com 2 anos, perguntou uma noite. Mamãe está trabalhando para dar uma vida boa para vocês. Yasmin respondeu, beijando a testa do filho. Você é a mãe mais inteligente do mundo, Gabriel disse, subindo no colo dela. Não, meus amores, mamãe só aprendeu que quando alguém nos rejeita, a gente prova que eles estavam errados. Aos poucos, Yasmin percebeu que não precisava mais aceitar qualquer trabalho. Podia escolher, podia cobrar mais, podia exigir respeito. Foi quando ela teve a ideia que mudaria tudo. Abrir sua própria empresa. Águia Dourada Investimentos, ela murmurou, escrevendo o nome numa folha de papel enquanto os gêmeos dormiam. Porque águias voam mais alto que qualquer um imagina. Mas enquanto Yasmin construía seu império, do outro lado da cidade, Rafael comemorava mais um contrato milionário com uma cliente misteriosa que ninguém conhecia pessoalmente. Essa águia dourada é impressionante, ele comentou com Fernando. A proprietária deve ser brilhante. Se ele soubesse que naquele exato momento a mulher que ele havia rejeitado por ser insuficiente estava assinando documentos que fariam dela uma das empresárias mais poderosas da cidade. Se ele soubesse que os filhos que ele havia chamado de erro estavam sendo criados para serem homens melhores do que ele jamais seria. Mas Rafael não sabia de nada disso. Ainda não. 3 dias depois do convite ter sido entregue, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Rafael, aqui é Fernando, preciso falar com você urgentemente. O que aconteceu? Nossa cliente da Águia Dourada, ela finalmente quer uma reunião presencial. Rafael se animou. Esse era o momento que ele esperava há 3 anos. Conhecer pessoalmente a mulher misteriosa que havia transformado sua empresa. Quando? Ela disse que será após o seu casamento, que não quer atrapalhar sua festa. Como ela soube do meu casamento? Não sei, mas ela parece saber muita coisa sobre você, Rafael. Após desligar, Rafael ficou pensativo. Era estranho como uma cliente conhecia detalhes da sua vida pessoal, mas logo afastou a preocupação. Mulheres poderosas sempre tinham suas fontes de informação. Rafael não estava errado sobre a curiosidade, mas estava completamente errado sobre os motivos. Do outro lado da cidade, numa cobertura que fazia o apartamento de Rafael parecer um cubículo, Yasmin Santos abriu o envelope dourado. Os gêmeos,
Agora, com 7 anos, estavam fazendo lição de casa na mesa de jantar de mármore. Que é isso, mãe? Miguel perguntou, vendo a expressão de Yasmin mudar. É um convite, meu amor. Para uma festa? Gabriel levantou os olhos do caderno. Para um casamento. Yasmin leu o convite 1, 2, 3 vezes. O nome de Rafael saltava do papel como um fantasma do passado. Mas não era isso que a impressionava. Era a arrogância implícita naquele convite. Ele realmente achava que ela iria se humilhar aparecendo no casamento dele? Realmente achava que ela ainda era aquela garota de 20 e poucos anos que ele havia rejeitado? Yasmin pegou o telefone e ligou para sua assistente. Isabela, sou eu. Preciso que você faça uma pesquisa sobre uma empresa. Martínez em Associados, quero saber tudo. Faturamento, principais clientes, dependências financeiras. Tudo. Claro, senhora Santos. Para quando? Para ontem. 2 horas depois, Isabela ligou de volta. Senhora Santos, terminei a pesquisa. Me conta. A Martínez em Associados tem um faturamento anual de poucos milhões. Não é pequena, mas também não é gigante. O interessante é que mais da metade da receita deles vem de um único cliente. Yasmin sorriu. Deixe-me adivinhar. Águia Dourada Investimentos. Exato. Como a senhora sabia? Intuição feminina. Yasmin riu. E Isabela, quero que você marque uma reunião com o senhor Rafael Martínez. Diga que a proprietária da Águia Dourada finalmente quer conhecê-lo pessoalmente. Quando? Após o casamento dele. Vamos dar um presente de casamento que ele nunca vai esquecer. Naquela noite, enquanto colocava os gêmeos para dormir, Yasmin explicou a situação para eles. Mãe vai a um casamento, ela disse. Do papai? Gabriel perguntou. Os meninos sabiam que tinham um pai, mas nunca demonstraram muito interesse em conhecê-lo. Sim, meu amor. Por que você vai? Você não gosta dele, Miguel disse, com a honestidade brutal das crianças. Porque às vezes a gente precisa aparecer para mostrar para as pessoas que elas estavam erradas sobre nós. Você vai usar um vestido bonito? Gabriel perguntou. O mais bonito que vocês já viram. E vai de carro? Yasmin sorriu. Mãe vai comprar um carro novo só para essa ocasião. No dia seguinte, Yasmin foi à concessionária Ferrari. Quero aquela, ela disse, apontando para uma Ferrari Portofino vermelha conversível. Excelente escolha, senhora. É um modelo de alta performance. Não me interessa a performance, Yasmin interrompeu. Me interessa o impacto visual. Quero que quando eu chegar em algum lugar, todas as cabeças se virem. Então essa é perfeita para a senhora. Ótimo. Quero ela pronta para o próximo sábado. Senhora, esse modelo normalmente tem lista de espera, mas... O vendedor hesitou. Temos uma unidade de demonstração que acabou de chegar. Com um ágio pelo prazo e algumas personalizações express, posso garantir a entrega. Perfeito. Ela assinou o cheque sem pestanejar. Próximo sábado, sem falta. Enquanto isso, Rafael continuava planejando sua humilhação perfeita. Você tem certeza de que ela vai aparecer? Amanda, sua noiva, perguntou durante o jantar. Tenho certeza absoluta. Mulheres como ela não resistem à oportunidade de ver onde poderiam ter chegado. E se ela aparecer bem vestida? Você disse que ela trabalhava com contabilidade. Rafael riu alto. Amanda, meu amor, você não conhece a Yasmin. Ela é daquelas mulheres que não conseguem esconder de onde vieram. Pode estar usando o vestido mais caro do mundo, ainda vai parecer que comprou numa liquidação. Se Rafael soubesse que, naquele exato momento, Yasmin estava num ateliê de alta costura, sendo medida para um vestido de 15 mil reais. Se ele soubesse que ela havia contratado o mesmo cabeleireiro que preparava atrizes para o Oscar. Se ele soubesse que o presente de casamento que ela estava preparando iria destruir não apenas o ego dele, mas 60% da receita da empresa dele. Mas Rafael não sabia de nada disso. Ele estava muito ocupado imaginando a cara de derrota que Yasmin faria quando visse tudo que havia perdido. O que Rafael não entendia era que Yasmin não havia perdido nada. Ela havia ganhado tudo.
e estava prestes a provar isso para ele da forma mais humilhante possível. 3 anos antes do convite de casamento, quando os gêmeos tinham apenas 4 anos, Yasmin tomou a decisão que mudaria tudo. Não posso mais depender de clientes pequenos, ela murmurou para si mesma, olhando as contas que se acumulavam na mesa da cozinha. Preciso pensar maior. Era uma madrugada fria de junho. Miguel e Gabriel dormiam no quarto ao lado, e Yasmin trabalhava sob a luz fraca da luminária, analisando um novo tipo de cliente que havia aparecido. Empresas médias que precisavam de reestruturação financeira completa. Foi quando ela teve a epifania. Por que eu não crio minha própria empresa de investimentos? A ideia era audaciosa, mas Yasmin havia percebido algo que poucos consultores percebiam. Ela não apenas resolvia problemas financeiros, ela conseguia prever tendências de mercado com uma precisão assustadora. Águia Dourada Investimentos, ela escreveu numa folha de papel. Porque águias enxergam coisas que outros não conseguem ver. Mas começar uma empresa de investimentos exigia capital, muito capital. Foi quando Yasmin teve sua segunda epifania. Ela não precisava começar grande, precisava começar inteligente. Ela pegou todas as suas economias, R$40 mil, e fez algo que para qualquer pessoa normal seria loucura. Apostou tudo numa única operação financeira. Yasmin havia identificado que uma pequena empresa de tecnologia estava sendo subvalorizada pelo mercado. A empresa desenvolvia software para hospitais, mas os investidores tradicionais não entendiam o potencial da digitalização da saúde. Mãe, por que você está acordada de novo? Miguel havia acordado e encontrou Yasmin na cozinha às 3 da manhã, cercada de papéis. Mamãe está fazendo algo muito importante, meu amor. Algo que vai mudar nossas vidas. Você sempre fala isso, Gabriel disse, aparecendo na porta do quarto, esfregando os olhos. Desta vez é diferente. Yasmin sorriu, puxando os dois para um abraço. Desta vez, mamãe vai mostrar para o mundo inteiro do que ela é capaz. Yasmin investiu os R$40 mil na empresa de tecnologia. 6 meses depois, a empresa foi comprada por uma multinacional americana. Yasmin havia transformado R$40 mil em 200 mil. Meu Deus! Ela sussurrou, olhando o extrato bancário. Funcionou, mas R$200 mil ainda não era suficiente para competir com os grandes investidores. Yasmin precisava de uma estratégia diferente. Foi quando ela criou o que ficaria conhecido no mercado como o método Águia Dourada. Em vez de competir com os grandes fundos, ela se especializou em encontrar empresas pequenas e médias com potencial gigantesco que os grandes investidores ignoravam. Sua primeira grande operação foi com uma empresa de logística que havia desenvolvido um algoritmo revolucionário para a entrega de produtos. Os grandes bancos haviam rejeitado o investimento por considerarem muito arriscado. Yasmin investiu R$100 mil. 2 anos depois, vendeu sua participação por R$2 milhões. Como você consegue enxergar essas oportunidades? Perguntou Roberto Silva, o construtor que havia sido seu primeiro grande cliente, agora também investidor da Águia Dourada. Eu não sei explicar, Yasmin admitiu. É como se os números falassem comigo. Eu vejo padrões que outras pessoas não veem. Mas o verdadeiro salto da Águia Dourada veio quando Yasmin decidiu se tornar também uma prestadora de serviços. Por que não oferecemos consultoria financeira para empresas que querem ser mais eficientes? Ela propôs para sua pequena equipe. A estratégia era genial. Enquanto a Águia Dourada investia em empresas pequenas com potencial, também oferecia serviços de consultoria para empresas maiores que precisavam otimizar suas operações. Foi assim que Rafael Martinez entrou na vida dela sem saber. A Martinez & Associados estava passando por dificuldades. Rafael havia expandido muito rápido e agora enfrentava problemas de fluxo de caixa. Quando um cliente indicou a Águia Dourada, Rafael aceitou imediatamente. Nunca ouvi falar dessa empresa.
Rafael disse para Fernando durante a primeira reunião por videoconferência. Mas eles são impressionantes. Do outro lado da tela, uma voz feminina modificada por software explicava como a Águia Dourada poderia reestruturar toda a operação da Martinez em associados. Podemos garantir uma redução de 30% nos custos operacionais e um aumento de 50% na eficiência, a voz disse. E qual seria o investimento? Rafael perguntou. Um contrato de exclusividade de 3 anos. Nosso FII será de 15% de toda a economia gerada. Rafael fez as contas rapidamente. Se a promessa se cumprisse, ele economizaria mais de R$1 milhão por ano. Pagar 150 mil por isso era quase de graça. Fechado, ele disse. O que Rafael não sabia era que do outro lado da videoconferência, numa sala de reuniões luxuosa da Águia Dourada, Yasmin sorria enquanto falava através do modificador de voz. Prazer em fazer negócios com o Sr. Martinez, ela disse. Nos 3 anos seguintes, a Águia Dourada não apenas cumpriu suas promessas, como as superou. A empresa de Rafael se tornou 200% mais eficiente. Os lucros triplicaram. E Rafael nunca soube que estava sendo salvo pela mulher que havia rejeitado. Nossa cliente da Águia Dourada é um gênio, Rafael costumava comentar. Quem quer que seja essa mulher, ela entende de negócios melhor que qualquer homem que eu conheci. Enquanto isso, Yasmin construía um império. A Águia Dourada agora gerenciava mais de 50 milhões em investimentos. Tinha participações em 15 empresas diferentes e prestava consultoria para mais de 30 companhias, incluindo a Martinez em associados. Mãe, por que você trabalha tanto? Miguel perguntou numa noite, vendo Yasmin revisar contratos na mesa de jantar. Porque mamãe quer garantir que vocês nunca passem pelo que ela passou. Yasmin respondeu. Que foi que você passou? Alguém me rejeitou achando que eu não era boa o suficiente. Agora eu vou provar que essa pessoa estava muito, muito enganada. E quando você vai provar isso? Gabriel perguntou. Yasmin sorriu, lembrando do convite de casamento que havia chegado naquela manhã. Muito em breve, meu amor, muito em breve. Na verdade, o império de Yasmin havia crescido tanto que ela nem precisava mais do contrato com Rafael. A Martinez em Associados representava menos de 5% da receita total da Águia Dourada. Mas Yasmin mantinha o contrato por um motivo muito simples. Ela queria ter Rafael nas mãos quando chegasse a hora da vingança. E agora, com o convite de casamento na mesa, essa hora havia chegado. Yasmin pegou o telefone e ligou para seu advogado. Doutor Henrique, preciso que você prepare os documentos de cancelamento do contrato com a Martinez em Associados. Yasmin, mas esse contrato ainda tem 2 anos para vencer. Se cancelarmos agora, eles podem nos processar por quebra de contrato. Leia a cláusula 15.13 do contrato. Silêncio do outro lado da linha enquanto o advogado procurava a cláusula. Aqui está. A Águia Dourada se reserva o direito de cancelar este contrato a qualquer momento, mediante notificação de 30 dias, por motivos de incompatibilidade de valores empresariais. Perfeita, não é? Yasmin, você planejou isso desde o início? Doutor Henrique, eu planejo tudo desde o início. Rafael Martinez havia convidado Yasmin para seu casamento achando que iria humilhá-la. Ele não sabia que estava convidando a própria executora da sua sentença. O sábado do casamento amanheceu com um céu azul perfeito. No hotel de luxo, o evento mais exclusivo do ano estava sendo preparado. R$2 milhões investidos numa festa que seria comentada por meses na alta sociedade. Rafael Martinez se olhava no espelho da suíte presidencial, ajustando o smoking italiano de R$20 mil. Aos 42 anos, ele finalmente havia chegado onde sempre quis estar, no topo. Você está nervoso? Amanda perguntou, terminando de colocar o colar de diamantes que havia custado mais que um apartamento. Nervoso? Hoje é o dia mais importante da minha vida. Rafael sorriu. Hoje eu caso com a mulher perfeita, na festa perfeita, com as pessoas perfeitas. E sua ex-mulher? Você ainda acha que ela vai aparecer?
Rafael riu. Amanda, meu amor, tenho certeza absoluta. Mulheres como a Yasmin não resistem à curiosidade. Ela vai querer ver o que perdeu. E se ela aparecer bem vestida? Impossível. Você pode tirar a pessoa da periferia, mas não pode tirar a periferia da pessoa. Se Rafael soubesse que naquele exato momento, a 15 quilômetros dali, Yasmin estava sendo finalizada por uma equipe de profissionais que preparava celebridades para o Oscar. Na cobertura da Águia Dourada, Yasmin observava sua imagem no espelho. O vestido de alta costura em azul marinho havia sido desenhado especificamente para ela por um estilista francês. 15 mil reais que valiam cada centavo. O tecido abraçava seu corpo de forma perfeita, elegante, sem ser provocativo. O decote era sutil, mas impactante. A cor realçava sua pele e contrastava perfeitamente com seus cabelos, agora trabalhados pelo melhor cabeleireiro da cidade. Mãe, você está linda, Miguel disse entrando no quarto com Gabriel. Parece uma princesa, Gabriel completou. Obrigada, meus amores. Mas vocês sabem que mamãe não está indo para se divertir, né? A gente sabe, Miguel disse, com a seriedade de seus 7 anos. Você vai mostrar para aquele homem que ele estava errado sobre você. E vai mostrar que nós somos os melhores filhos do mundo, Gabriel adicionou. Yasmin se ajoelhou na frente dos dois, tomando cuidado para não amassar o vestido. Escutem bem o que mamãe vai falar. Vocês são a coisa mais importante da minha vida. Mais importante que qualquer negócio, qualquer dinheiro, qualquer vingança. Vocês entenderam? Entendemos, mãe. Mas hoje é importante porque é sobre respeito. Sobre mostrar que ninguém pode julgar outras pessoas pelo que elas aparentam ter ou não ter. O interfone tocou. Era o motorista. Senhora Santos, o carro chegou. Yasmin sorriu. Que carro? A Ferrari vermelha que a senhora comprou. Não. Hoje eu vou dirigir. Yasmin pegou as chaves da Ferrari e se despediu dos gêmeos que ficariam com a babá. Mas havia uma surpresa que nem ela esperava. Mãe, a gente pode ir com você? Miguel perguntou. Meus amores, é um casamento de adultos. Yes, mas a gente quer ver a cara do nosso pai quando você chegar, Gabriel disse. Yasmin pensou por um momento. Levar os gêmeos seria um impacto ainda maior. Rafael não apenas veria que ela havia prosperado, mas também conheceria os filhos que ele havia rejeitado. Está bem, mas vocês vão se comportar como os cavalheiros que mamãe criou. 20 minutos depois, uma Ferrari Portofino vermelha conversível parava em frente ao hotel de luxo. O som do motor V8 fez todas as cabeças se virarem. O manobrista correu para abrir a porta, esperando ver algum magnata ou celebridade internacional. Em vez disso, uma mulher deslumbrante saiu do carro. Sozinha, ela já seria impactante. Mas não estava sozinha. 2 meninos idênticos, vestidos com ternos azul marinho perfeitamente cortados, saíram do carro como se fossem pequenos príncipes. Boa tarde! Yasmin disse para o manobrista, entregando as chaves. Cuidem bem dela. O saguão do hotel parou. Literalmente. Conversas foram interrompidas no meio. Garçons esqueceram de servir drinks. Mulheres pararam de cumprimentar umas às outras, porque era impossível não olhar para aquela mulher e aqueles 2 meninos que pareciam ter saído da capa de uma revista. Quem é ela? Alguém sussurrou. Nunca vi antes, mas deve ser alguém muito importante. Que carro maravilhoso! Deve ter custado mais de 1 milhão. E os meninos? São lindos demais. Yasmin atravessou o saguão com a confiança de quem sabia exatamente onde estava e por que estava ali. Miguel e Gabriel caminhavam ao lado dela, postura ereta, sorrisos educados. Na entrada do salão de festas, um recepcionista checava os convites. Boa tarde, senhora. Posso ver seu convite? Yasmin abriu a bolsa Hermès e entregou o cartão dourado. O recepcionista olhou o nome e ficou confuso. Yasmin Santos. Exato. E os meninos? São meus filhos, Miguel e Gabriel. Bem, o convite não especifica acompanhantes. Tem algum problema?
Yasmin perguntou com um tom que deixava claro que não haveria problema algum. Claro que não, senhora Santos. Sejam bem-vindos. Quando Yasmin entrou no salão com os gêmeos, foi como se uma bomba tivesse explodido silenciosamente. O salão estava decorado com flores que custavam mais que carros populares. Cristais bacará pendiam do teto. A orquestra tocava música clássica. Era tudo perfeito, exatamente como Rafael havia planejado. Mas ninguém estava prestando atenção na decoração milionária. Todos os olhares estavam fixos na mulher misteriosa e nos dois meninos que acabavam de entrar. Meu Deus, quem é ela? Amanda, a noiva, sussurrou para uma amiga. Não faço ideia, mas olha aqueles meninos. São idênticos. Do outro lado do salão, Rafael cumprimentava um grupo de empresários quando seu sócio Fernando tocou seu braço. Rafael? Não agora, Fernando. Estou falando com o deputado. Rafael, você precisa olhar para a entrada. O que? Rafael se virou e sentiu o mundo parar. Ali estava Yasmin. Mas não era a Yasmin que ele lembrava. Não era a garota insegura que ele havia expulsado de casa 8 anos atrás. Era uma mulher deslumbrante, elegante, sofisticada, rica. E ao lado dela, 2 meninos idênticos que eram claramente meus filhos. Rafael sussurrou, o rosto ficando branco. Eles são seus filhos? Fernando perguntou. Rafael não conseguia responder. Não conseguia tirar os olhos daquela visão impossível. Yasmin o viu do outro lado do salão e sorriu. Não um sorriso amigável, não um sorriso nostálgico, um sorriso de predador que finalmente encontrou sua presa. Ela começou a caminhar na direção dele, Miguel e Gabriel ao seu lado, como pequenos soldados. Cada passo que ela dava, mais silêncio tomava conta do salão. As pessoas sentiam que algo épico estava prestes a acontecer. Quando ela parou na frente de Rafael, o silêncio era ensurdecedor. Olá, Rafael, ela disse, a voz calma e controlada. Obrigada pelo convite. Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estes são Miguel e Gabriel. Yasmin continuou, colocando as mãos nos ombros dos meninos. Seus filhos. Os gêmeos olharam para Rafael com curiosidade, mas sem nenhuma emoção especial. Para eles, aquele era apenas um estranho. Yasmin, Rafael finalmente conseguiu falar. Você, como você. Como eu o quê, Rafael? Como eu consegui criar 2 filhos lindos e inteligentes sozinha? Como consegui me transformar numa mulher bem-sucedida? Como consegui comprar uma Ferrari para vir no seu casamento? Cada palavra era uma facada no ego de Rafael. Aliás, Yasmin sorriu ainda mais. Preciso te agradecer. Agradecer? Se você não tivesse me rejeitado, eu nunca teria descoberto do que sou realmente capaz. Foi quando Amanda se aproximou, visivelmente incomodada. Rafael, você não vai me apresentar? Rafael estava paralisado. Foi Yasmin quem respondeu. Claro, Amanda, imagino. Sou Yasmin Santos, a ex-mulher do Rafael e CEO da Águia Dourada Investimentos. Amanda franziu a testa. Aquele nome lhe era familiar. Águia Dourada, ela murmurou. Não é essa a empresa que mantém a empresa do seu marido funcionando? Yasmin sorriu. Exato. E foi quando Rafael entendeu a verdadeira dimensão do que estava acontecendo. A mulher que ele havia rejeitado por ser pobre demais era, na verdade, a pessoa que o mantinha rico. O silêncio no salão era tão profundo que era possível ouvir o barulho dos cristais do lustre tremendo com a brisa do ar-condicionado. Rafael Martinez, o homem que havia passado os últimos 8 anos construindo uma imagem de sucesso inabalável, estava completamente paralisado. Diante de toda a alta sociedade que ele tanto queria impressionar, ele descobria que sua vida inteira era uma ilusão. Você... Ele sussurrou, a voz tremendo. Você é a proprietária da Águia Dourada? Yasmin sorriu serenamente. Surpreso? Você sempre disse que eu era boa com números. Amanda, a noiva, olhava de um para o outro tentando entender a situação. Rafael, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Permita-me explicar. Yasmin se virou para Amanda com elegância. Sou Yasmin Santos,
ex-esposa do seu marido. Há 8 anos, Rafael me expulsou de casa quando descobriu que eu estava grávida de gêmeos. Segundo ele, eu era pobre demais e não tinha classe suficiente para fazer parte da vida dele. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Os convidados, que minutos antes admiravam a decoração milionária, agora estavam hipnotizados pelo drama real que se desenrolava diante de seus olhos. Mamãe, Miguel sussurrou, puxando levemente o vestido de Yasmin. Por que todo mundo está olhando? Porque às vezes as pessoas precisam ver a verdade com os próprios olhos, meu amor. Yasmin respondeu, acariciando o cabelo do filho. Rafael tentou recuperar o controle da situação. Yasmin, olha, talvez possamos conversar sobre isso em particular. Em particular? Yasmin riu, um som cristalino que ecoou pelo salão silencioso. Rafael, você me convidou para seu casamento especificamente para me humilhar em público. Achou que eu viria aqui como aquela garotinha insegura de 8 anos atrás, não foi? Os convidados estavam se aproximando discretamente, formando um círculo ao redor do trio. Era melhor que qualquer novela. Você queria que todo mundo visse como eu havia perdido por ter te deixado escapar. Yasmin continuou, sua voz carregada de ironia. Bem, você conseguiu uma plateia. Agora vamos mostrar para eles o que realmente aconteceu. Fernando, o sócio de Rafael, se aproximou nervosamente. Yasmin, talvez seja melhor. Ah, olá, Fernando. Yasmin sorriu para ele. Como vão os negócios? Ainda dependem dos contratos da Águia Dourada? Fernando ficou pálido. Você sabia o tempo todo? Claro que eu sabia. Vocês acham que eu assinaria contratos de milhões sem saber exatamente com quem estou fazendo negócios? Rafael finalmente encontrou sua voz. Mas por quê? Por que você manteve os contratos se sabia que era comigo? Yasmin olhou diretamente nos olhos dele. Porque eu queria que você dependesse de mim. Queria que você construísse sua vida em cima do sucesso que eu proporcionei. E quando chegasse a hora certa, eu queria que você soubesse exatamente quem é que não tinha classe suficiente. Hora certa para quê? Amanda perguntou, uma sensação ruim crescendo no estômago. Yasmin pegou uma pasta de couro da bolsa. Para isto. Ela abriu a pasta e retirou alguns documentos. Rescisão de contrato entre Águia Dourada Investimentos e Martinez em Associados. Efeito imediato. O som do papel sendo desdobrado foi como um trovão no silêncio mortal do salão. Não, Rafael sussurrou. Você não pode fazer isso. Posso sim. Cláusula 15.3 do contrato. A Águia Dourada se reserva o direito de cancelar este contrato a qualquer momento por motivos de incompatibilidade de valores empresariais. 60% da nossa receita, se ela cancelar, e vocês vão ter que demitir metade dos funcionários. Yasmin completou friamente. Vão ter que vender o escritório de luxo. Vão ter que cancelar os contratos com fornecedores premium. Em resumo, vão ter que voltar a ser o que realmente são. Uma consultoria pequena e medíocre. Yasmin, por favor. Rafael estava suplicando agora, diante de todos os convidados. Podemos conversar, podemos... Posso explicar os motivos da rescisão? Yasmin interrompeu sua voz cortante. Durante 3 anos, a Águia Dourada prestou serviços para uma empresa cujo proprietário demonstrou falta de caráter, preconceito social e abandono de família. Valores incompatíveis com nossa filosofia empresarial. Os murmúrios do salão agora eram claramente audíveis. As pessoas comentavam entre si, algumas filmando discretamente com os celulares. Você está fazendo isso por vingança, Rafael acusou, tentando recuperar alguma dignidade. Não, Rafael. Estou fazendo isso por justiça, Yasmin respondeu. A mesma justiça que você negou aos seus próprios filhos quando os rejeitou antes mesmo de nascerem. Miguel e Gabriel observavam tudo com interesse, mas sem medo. Eles tinham total confiança na mãe. E tem mais uma coisa, Yasmin continuou. Vocês lembram da empresa de tecnologia médica que a Águia Dourada comprou no ano passado?
Aquela que está revolucionando o setor de saúde digital? Fernando assentiu, sem entender onde ela queria chegar. O valor de mercado atual dela é de 80 milhões de reais. Minha participação é de 60%. Então, Rafael, Yasmin sorriu. Só nesta empresa eu tenho 48 milhões. Isso sem contar meus outros investimentos. A revelação caiu como uma bomba. Rafael sempre se gabava de ter alguns milhões. Yasmin tinha dezenas de milhões. A Ferrari que eu vim hoje custou 1.200.000 reais. Ela continuou. Eu paguei à vista, como quem compra um sorvete. Porque, diferente de você, eu não construí minha fortuna humilhando outras pessoas. Eu construí criando valor, gerando empregos, ajudando empresas a crescerem. Amanda estava visivelmente abalada. Sua festa de casamento de 2 milhões havia se transformado no maior vexame da alta sociedade. Yasmin, Rafael tentou uma última vez. Nossos filhos, eles merecem ter um pai. Nossos filhos? Yasmin se virou para ele com fúria controlada. Nossos filhos? Você os rejeitou, Rafael. Você disse que eles eram um erro. Agora eles são meus filhos. Filhos que eu criei sozinha, que eu eduquei para serem homens íntegros, que nunca vão humilhar ninguém por sua condição social. Ela se abaixou na frente dos gêmeos. Miguel, Gabriel, vocês querem conhecer melhor esse senhor? Os dois meninos olharam para Rafael com educação, mas sem interesse. Não, mãe, Miguel disse. Nós só temos você, e você é suficiente. Você é a melhor mãe do mundo, Gabriel completou. As palavras dos meninos foram como facadas no coração de Rafael. Ele havia perdido não apenas uma esposa, mas 2 filhos que nem queriam conhecê-lo. Yasmin se levantou e estendeu a mão para Rafael. Foi um prazer fazer negócios com você, Sr. Martinez. Desejo sorte na sua nova fase, mais modesta. Rafael olhou para a mão estendida, mas não conseguiu apertá-la. Sua vida inteira estava desmoronando diante de 300 convidados da alta sociedade. Ah, e Amanda? Yasmin se virou para a noiva. Você parece uma mulher inteligente. Tenho certeza de que vai tomar as decisões certas daqui para frente. Com isso, Yasmin pegou as mãos dos filhos e começou a caminhar em direção à saída. O salão se abriu para eles como um mar. Pessoas se afastavam com respeito, algumas até aplaudindo discretamente. Quando chegaram à porta, Yasmin se virou uma última vez. Obrigada pelo convite, Rafael. Foi exatamente o que eu precisava para encerrar este capítulo da minha vida. E com isso, ela saiu, Miguel e Gabriel ao seu lado, deixando para trás um homem destruído e uma festa de casamento arruinada. Do lado de fora, enquanto esperavam a Ferrari, Gabriel perguntou: Mãe, por que aquele homem estava chorando? Porque ele descobriu que o dinheiro não compra as coisas mais importantes da vida, meu amor. Que coisas? Amor verdadeiro, respeito e a chance de conhecer vocês dois, que são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Quando a Ferrari vermelha ronronou para longe do hotel, Yasmin Santos não olhou pelo retrovisor nem uma única vez. Ela tinha um império para administrar, filhos para criar e um futuro brilhante pela frente. Rafael Martinez ficou no passado, onde pertencia, e a justiça finalmente havia sido feita. No fim, o que esse vídeo mostra é que dinheiro nenhum compra respeito, amor ou dignidade. Às vezes a vida vira de cabeça para baixo só para nos lembrar que quem é subestimado hoje pode ser aplaudido amanhã. Se essa história te tocou, deixe o like para apoiar o canal e comenta aqui embaixo. O que você faria se estivesse no lugar da Yasmin? Quero muito ler sua opinião. Obrigado e até o próximo vídeo.